Olá, professores. Bem-vindos a mais um ATPC da área de linguagens. Hoje é dia 13 e nós iremos dar início ao nosso ATPC, então, da área de linguagens, envolvendo educação física, arte, língua portuguesa e língua inglesa. Eu sou a PCNP Joyce. Querem se apresentar, meninas? Bom dia, boa tarde. Meu nome é Leni, eu sou PCNP de Projetos Especiais e do Conviva e estarei aqui junto com as meninas da área de linguagens para dar um apoio para elas e para vocês. Olá, professores, de novo juntos, né? Eu sou Valéria, PCNP de Educação Física. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde. Eu sou Rosane, PCNP de Língua Portuguesa. Eu e a Joyce estamos aí juntas na frente de língua portuguesa, dividindo a frente, tá? Bom, gente, hoje nós vou começar a compartilhar com vocês a tela dos slides aqui, tá? Estão vendo aí? Sim. Sim? Tá. Então, nosso segundo ATPC da área de linguagens. A pauta da semana passada, só para lembrar, nós falamos a Catiúcia, PCNP de Tecnologia, falou do Google Formulários. Nós, na parte específica de linguagens, a gente tratou no primeiro bimestre das habilidades prioritárias, a Valéria falou um pouquinho também sobre o contexto atual, envolvendo a pandemia, né, relacionada à educação física, mas não só a educação física, é o contexto de todos nós. E nós tomamos o roteiro de atividades como um objeto de estudo junto com vocês, né? Nos norteamos aí pelo documento orientador, falamos um pouquinho da questão do layout, né, das informações, dos elementos essenciais que tem que ter aí no roteiro de atividades, mas a ideia foi tomá-lo como objeto de estudo. A proposta para hoje, nós continuamos a trabalhar com o roteiro de atividades. Ele continua sendo um objeto de estudo para nós, mas nós vamos abordá-lo ele numa perspectiva um pouco diferente. Nós vamos tratar hoje do processo de produção do roteiro. O que eu preciso pensar, o que eu tenho que considerar para produzir esse roteiro de atividades que eu estou propondo ali. Né? Trouxemos um exemplo para ilustrar e, no final, pensar também algumas coisas mais específicas, né, nas atividades desse roteiro. Então, vamos lá. Pensando um pouquinho no processo de produção do roteiro, o início. Antes de mais nada, nós temos que pensar o que a gente tem em comum aqui na área de linguagens, tá? A linguagem, para todos nós, ela vai ser considerada uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica. Ela é um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. Os parâmetros curriculares nacionais, desde 1998, já traziam essa definição de linguagem para a gente. Ela foi mantida pela base e ela está também no currículo paulista para a nossa área de linguagens. Então, nós entendemos a ideia da linguagem para a gente, ela está atrelada às práticas sociais. Quando nós temos que pensar em qualquer forma de linguagem, a gente tem que pensar na sociedade, como é que ela está acontecendo, em que contexto, quem são os interlocutores, né? O que está envolvido ali. Se eu estou falando, por exemplo, de música, eu estou falando da música, do carnaval, da Bahia, né? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de uma orquestra sinfônica, de qual delas? Eu estou falando de uma orquestra sinfônica no Brasil, fora daqui? Qual dessas orquestras sinfônicas? Eu estou falando dos meninos de Higienópolis tocando, né, no Teatro de São Paulo, ou eu estou falando de uma orquestra sinfônica do Rio de Janeiro, tocando para qual público? Todas essas questões nos interessam quando a gente vai pensar no nosso contexto. Futebol, eu estou falando do quê? Do futebol da grande mídia, que envolve os grandes clubes. Eu estou falando de uma pelada no final de semana, às vezes que vai acontecer num campinho precário. Eu estou falando de um jogo online, um campeonato de futebol online, né? Quem são esses jogadores? Qual é esse contexto? Nós não conseguimos dissociar, quando falamos de linguagens, as práticas sociais em que elas acontecem. E isso nos causa uma dificuldade enorme. Você pensa o seguinte, nós temos uma necessidade de didatização, nós temos de tornar
Nós temos de criar objetos ensináveis para trabalhar com isso. E o que isso vai implicar? Isso vai implicar uma série de coisas que eu vou ter que pensar para falar no meu roteiro, né? Para desenvolver o meu roteiro. Se eu estou pensando, por exemplo, no gênero textual notícia, tá? Qual é a abordagem que eu quero dar para esse gênero textual no meu roteiro? Qual é o meu objetivo? O que eu quero que o meu aluno aprenda? Se eu estou pensando em um roteiro que vai trabalhar a questão da forma do gênero textual, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando numa abordagem mais simples, que vai se ater a elementos textuais. Eu estou pensando em habilidades específicas que eu vou trabalhar dentro desse roteiro. Não, o meu objetivo aqui é trabalhar essa notícia numa perspectiva crítica. Então, eu estou falando de um outro roteiro de trabalho. Eu estou falando de outras atividades que eu vou ter que mobilizar ali para desenvolver essas outras habilidades que vão estar ali. Então, o objetivo tem que estar muito claro. Esse é o primeiro passo para a criação do meu roteiro. Dentro desse desafio enorme, que é criar objetos ensináveis na nossa área. Então, para elaborar o roteiro, o professor precisa ter clareza de certos elementos que vão estar todos interligados, né? Você vai dissociar por uma questão didática, mas eles estão todos interligados na hora de fazer o roteiro. O meu objetivo, como a gente acabou de falar, que dimensões do objeto de aprendizagem eu pretendo abordar? O que eu quero que meu aluno aprenda, tá? Com essa sequência de atividades que eu estou propondo nesse roteiro. E disso vai depender, ter clareza disso vai depender, por exemplo, para avaliar o meu aluno. Quais vão ser os momentos da avaliação? Né? Qual vai ser a função dessa avaliação? Ela é diagnóstica, ela é processual, ela vai estar no final do processo? Nós temos que pensar isso. Se o meu objetivo é trabalhar com o gênero notícia, ok, eu vou explorar os elementos que estão ali dentro da notícia. Esse é o meu objetivo? Tá, então como é que eu vou avaliar esse aluno? Eu preciso de uma avaliação inicial? Como é que vai ser feita essa avaliação inicial? Esse aluno conhece a notícia, ele lê a notícia, em que mídias ele lê essa notícia, né? Eu quero entender isso antes de começar o gênero textual, o trabalho com ele. Não, eu vou deixar essa avaliação lá para o final. Não, eu já quero trabalhar alguns elementos ali da minha notícia e já quero ir avaliando para ver o que ele está aprendendo. Ela vai ser processual, né? O que você quer avaliar? Em que momentos que você vai avaliar? Atrelado a isso, você também tem que pensar no contexto que a gente está vivendo, quais são os recursos e ferramentas que você tem para isso, né? O meu aluno, ele tem acesso aos ambientes virtuais, né? Se eu propuser para ele uma videoaula, WhatsApp, Google Classroom, ele vai ter acesso a isso para que eu possa trabalhar esse gênero notícia com ele ou não? Eu tenho alunos que têm acesso apenas aos roteiros impressos e sem possibilidade nenhuma de interação. Porque se ele não tem acesso a nada, eu tenho que partir do princípio que ele não sabe. Então, um primeiro momento, talvez oferecer para ele muito mais textos, né, complementares que ele possa ler para entender ali o que é uma notícia, quais são os elementos. Esses textos complementares que eu estou oferecendo, ele tem que ter clareza para que ele está lendo aquilo, né? Isso tem que estar muito claro no roteiro. E, por fim, é lógico que eu também tenho que considerar qual é o tempo que eu tenho para isso, né? Qual o conteúdo e quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver nesse primeiro bimestre, tá? Tenho que trabalhar as habilidades prioritárias em defasagem, com certeza. Também tenho as habilidades previstas para serem trabalhadas durante esse bimestre. Como é que eu vou conciliar tudo isso? Quanto tempo eu tenho para fazer tudo isso? Como é que eu vou dividir isso nos meus roteiros de aprendizagem, tá? Qual é o número de aulas, de acordo com a matriz curricular, que eu vou poder despender para isso por semana, ok? Essa organização, esse planejamento, ele é vital antes de você começar a fazer o seu roteiro. Definidas essas questões, né, esses elementos, eu passo para a análise do material que eu tenho disponível. Eu vou usar as videoaulas do Centro de Mídias, eu vou propor videoaulas com os meus alunos, porque eles têm acesso e eu quero pelo menos uma meia hora, uma horinha por semana, estar com eles, né? Eu vou usar o material produzido por mim mesmo, não vou usar, não encontrei nada disponível, quero produzir mesmo.
Tem o livro didático, tem o Aprender Sempre, o caderno do aluno, o Aprender a Aprender, né, que vai trazer sugestões de atividades para trabalhar as habilidades prioritárias. Né? Essas habilidades prioritárias vão entrar junto com as habilidades previstas para o bimestre, eu vou intercalar, eu vou incorporar no meu roteiro, então, todo esse planejamento, toda essa organização. Não é um desafio, é um grande desafio, né? Não é fácil e vocês sabem disso melhor do que ninguém. Avançando aqui, nós queremos trazer novamente um exemplo de um roteiro, né, de atividades de educação física, em que o professor teve que lidar com todas essas questões. E como é que ele vai materializar isso no roteiro dele? Uma visão geral do roteiro, a gente pode ver aí uma primeira página, em que ele vai estabelecer uma interlocução muito importante com o aluno. O que ele vai colocar aí no comecinho? Ele tem uma saudação e uma explicação do contexto atual. Olha que interessante, nesses primeiros roteiros, essa interlocução, explicar para o pai, explicar para o aluno o que está acontecendo, né? A importância disso. E olha o começo, querido aluno, olha a relação de carinho que ele já está estabelecendo com esse aluno, né? Olha a entrada para a leitura desse roteiro que o aluno vai fazer. O e-mail do professor já está no começo também, para ele poder saber como é que ele pode entrar em contato com o professor. A data de envio está em vermelho, né? Isso é importante para o aluno saber. E, na sequência, ele tem procedimentos para os alunos sem acesso à internet, e ele também tem procedimentos para o acesso para alunos com acesso à internet, tá? No roteiro, nessa primeira página ainda, tá? Para os alunos que não têm acesso à internet, para fazer as atividades em seu caderno, dê preferência ao uso de caneta azul ou preta, para nossa melhor visualização na hora da correção. Assim que realizá-la, tire uma foto nítida e me envie no e-mail acima para que eu possa fazer o acompanhamento e te dar uma devolutiva. Olha o cuidado do professor de pegar a mão do aluno e dizer passo a passo o que ele vai ter que fazer. Né? O cuidado da caneta, para que a foto fique nítida, para que ele consiga corrigir isso depois. As atividades em azul, as atividades poderão ser entregues na secretaria da escola, seguindo devidamente as recomendações de segurança para a prevenção ao coronavírus. Né? Agora, diferente das orientações que ele vai dar para os alunos com acesso à internet, como salvar um documento? Todo passo a passo para que o aluno consiga fazer essa atividade e enviar para ele. Como que você vai anexar os arquivos no Gmail, né? A gente tem que lembrar que não são todos os alunos que sabem fazer isso, né? Os nossos alunos são ótimos usuários da tecnologia e eles têm práticas muito específicas. É o jogo, é o WhatsApp, são as redes sociais. Quando você pede para ele faça um arquivo no Word, compartilhe um arquivo comigo, essas práticas não são do cotidiano do aluno. Então, olha o professor antecipando isso e está lá no roteiro. Ah, mas o aluno já sabe. E aquele que não sabe? Né? Ele está pensando em todo mundo. O que sabe, pula. O que não sabe, vai saber fazer. O pai vai saber orientar. Então, impressionante esse cuidado, né, desse professor. Vermelhinho lá embaixo, atenção, identifique-se com seu nome completo. Ele não quis usar o cabeçalho, como os da semana passada a gente tinha visto, né, que eles adotaram o cabeçalho. Depois, unidade temática, o conteúdo, objetivo. Expor-se às discordâncias, conviver com o outro, conviver com outra voz diversa da nossa, saber se colocar de forma ética, argumentar posições, defender valores e respeitar o diferente, o divergente, repudiar os discursos de ódio, assumir-se como sujeito a quem a tecnologia disponibiliza meios de se tornar produtor, expor-se à diversidade cultural. Tá? Esses são os objetivos dele, ele deixa muito claro, tanto para ele, porque ele vai ter que saber o que ele quer desse aluno, para ele poder avaliar depois, quanto para o próprio aluno, né? Que, não sei se seria pertinente colocar os objetivos, mas o aluno sabe o que o professor está esperando dele, né? Mas que o professor tem que ter clareza, isso com certeza. A habilidade vem atrelada a esse objetivo.
A habilidade que ele selecionou é analisar do ponto de vista técnico e tático uma luta da modalidade de luta trabalhada no bimestre, assistida presencialmente ou pela televisão, tá? Então, veja que os objetivos dele são muito mais amplos do que a habilidade. Olha que interessante. Como é que ele organiza para o aluno, pensando que tem aluno que tem acesso à internet, tem aluno que não tem acesso? Então, ele traz um texto verbal, ele traz uma sugestão de vídeo do YouTube, que é fácil para o aluno acessar. Não, meu aluno não tem acesso à internet, então ele já traz uma imagem estática, tá? Boxe inglês e seus golpes, para que o aluno possa visualizar isso. Então, você tem multimodalidade nos textos de apoio, para que o aluno dê conta de fazer as atividades depois, né? Insisto na imagem. Não é que ele deixe de lado um texto verbal, mas ele insiste na imagem, ele coloca 2 vezes essa imagem, né? Em uma página, na outra vai continuar mais explicadinho, associado ali a um texto verbal. Olha que cuidado. A luta de boxe, 3 sugestões do YouTube, mas você também pode assistir uma luta de boxe na televisão, que nem todos os alunos têm acesso, né? E aí ele vai começar com a sequência de atividades. O que vai ser importante quando ele vai desenvolver essas atividades? Ele tem que lembrar que ele tem um objetivo e uma habilidade para ser trabalhada. Essas atividades, elas vão dar conta, né, de alcançar esse objetivo, de fazer com que o aluno aprenda, né, de acordo com esse objetivo que ele propôs? Tá? Isso nós não analisamos aqui agora. E essa clareza, de novo, ela vai ser muito importante. Qual é o meu objetivo para avaliação? E que momentos que ele vai avaliar, quais são as ferramentas que ele vai usar. Mas como a gente viu, gente, isso tudo está muito claro para esse professor. Aí, na sequência, nós trouxemos aqui para o pessoal de arte. Um professor de arte seleciona uma habilidade prioritária, que deve ser inserida em um roteiro de atividades. Para elaborar as atividades referentes à habilidade, há desafios nesse novo contexto que a gente está vivendo, que esbarram em práticas consolidadas pela escola. O que fazer? Quem vai discutir isso um pouquinho com vocês é a PCNP Leni. Olá, você pode partilhar a tela conosco? Ok. Pessoal, então considerando tudo isso que a Rosane pontuou para nós, então a gente pensa em algumas coisas, né? Primeiro, levantamento e retomada das aprendizagens. Então, esse levantamento já foi feito anteriormente. Então, o professor já sabe onde parou, onde deve continuar, já sabe como atingir o seu aluno, quantos têm acesso pelo meio virtual ou não, né? Então, ele já tem esse conhecimento. Sabendo onde ele parou, ele sabe exatamente qual habilidade, a partir de onde ele deve retomar. A gente tem o documento orientador lá da SEDUC, né? Na página 4, na aba de arte, a gente tem lá as habilidades prioritárias. Eu selecionei uma como exemplo, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a habilidade do 7º ano. EF07AR21, que ela tem como descritor, né, explorar e analisar instrumentos acústicos, percussão, sopro, cordas, fricção, em práticas de composição, criação, execução e apresentação musical, reconhecendo timbres e características dos diversos instrumentos, né? Tem como objeto de estudo a materialidade, principalmente. Você pode passar, Rosane, por favor? Então, aí lá na página da EFAP, do Currículo Paulista, a gente vai lá em materiais de apoio, a gente tem cadernos do professor 7º ano. Lá a gente tem esse quadro aí, chama-se Quadro Organizador Curricular de Música, tá? Ele tá na página 48 lá do caderno do professor. Tem a habilidade que eu comentei com vocês e tem as condições didáticas e indicações para o desenvolvimento das atividades que estão voltadas para essas aprendizagens, tá? E aí que vem o nosso grande desafio, né? Como transpor essas condições didáticas para a nossa realidade atual, né? Então, eu tenho, por exemplo,
organizar e realizar rodas de conversa, sondagem e fechamento sobre os objetos de conhecimento. Então, lá eu tenho proposto no caderno do professor um modelo de tabela de sondagem, com questões, né? Quais instrumentos o aluno conhece, se ele já tocou ou experimentou algum instrumento, qual instrumento ele prefere ouvir. Então, aí está o grande desafio, né? Como transpor isso? Então, a gente tem algumas possibilidades digitais, né? O Google Classroom, por exemplo, fechar um grupo do WhatsApp específico para desenvolver o componente curricular de arte, e aí você promover essas situações, esses bate-papos, essas rodas de conversa, né? A gente tem ainda outras possibilidades, por exemplo, o Google Forms, formulários. Eu posso fazer formulários, fazer essa sondagem, encaminhar para os alunos. Aí eu já tenho depois nas respostas o fechamento computado. Eu sei quantos alunos já conheceram, experimentaram, reconhecem. E aí arrumar um outro momento para compartilhar esses conhecimentos. Eu tenho, por exemplo, organizar e promover momentos de apreciação, ou ainda, elaborar e realizar momentos de exploração dos objetos de conhecimento. Então, a gente tem uma proposta lá no caderno do professor, que é fazer um jogo, por exemplo, né? Nesse jogo, o aluno ouve o som produzido pelo instrumento musical e identifica os diversos timbres, né? As diversas características, identifica o instrumento, né? E aí, como transpor, né? O professor pode fazer uma curadoria desses sons, encaminhar para os alunos, solicitar a resposta. Gente, a gente não temos respostas prontas, né? O que sabemos é que, assim, é um grande desafio para todos nós. Nós, como professores da área de linguagem, especificamente da área de artes, a criatividade é posta à prova nestes momentos de grande desafio, né? Tenho certeza que será possível encontrar caminhos para desenvolver todas essas situações de aprendizagem, adequando à nova realidade, à nova necessidade. Outra possibilidade também é solicitar que os alunos construam objetos sonoros não convencionais e aí procurar caminhos para socializar com os demais colegas de classe, os sons, enfim, partilhar o que eles produziram nesse momento, tá? E aí, dando sequência ao quadro organizador, a gente tem ali o que se deve observar no estudante. Em arte, a gente utiliza muito os portfólios. É claro que também os portfólios eles terão que ser adaptados, mas aí é uma questão de avaliação, a gente vai estar comentando em ATPCs futuros, tá? Mas, de qualquer forma, é importante que o professor tenha esse olhar, né? O aluno está participando ativamente desse momento de sondagem, ele enviou, sei lá, as respostas pelo Google Formulário, ou participa do grupo de conversa que você criou no WhatsApp, ele esteve presente, ele se posicionou, né? Ele analisa os objetos de conhecimento, ele é capaz de identificar os diversos instrumentos pelo som, reconhece os timbres, ele está ali interagindo com o grupo durante todo esse processo de aprendizagem, porque isso daí vai facilitar bastante depois o professor quando for fechar a nossa conversa posterior sobre a avaliação. Então, é mais ou menos isso a minha contribuição. Tá bom, meninas? Obrigada, Leni. E agora a gente vai para o nosso momento de interação para que a gente possa discutir um pouco como é que tudo isso está acontecendo na escola, tá, gente? Um abraço a todos, um bom trabalho. A gente se encontra no Teams. Até.